Bom, começar, eu acho que é interessante a gente falar, né? Como eu falei antes, eu fui formado em administração de empresas, né? Estudei bastante gestão aí. Uma das primeiras atividades que eu acabei lecionando na faculdade foi teoria geral da administração, né? Onde a gente começa a entender o surgimento das principais teorias, por que elas surgiram, qual era o objetivo, etc. A gente começa a ver aqui, eu listei algumas das teorias, né, que a gente começa a estudar: administração científica, teoria clássica, teoria das relações humanas, neoclássica, e tem várias outras aqui, tá? Mas a gente pode ver uma coisa em comum em todas elas, certo? É que elas mudam o jeito como elas acham que elas têm que fazer as coisas, mas sempre com o objetivo de aumento da produtividade. Então pode ver que está destacado sempre aqui, né? A administração científica busca aumento de produtividade, buscando a melhor maneira de fazer a tarefa no chão de fábrica, né? A teoria clássica, aumento da produtividade por meio da organização estrutural da empresa, né? Então elas estavam muito mais preocupadas na estrutura e na hierarquia, né? Teoria das relações humanas, aumento da produtividade pela observação das relações sociais. A neoclássica, aumento da produtividade por meio da organização estrutural e estratégica da empresa, e tantas outras, todas as que foram surgindo, elas tinham como preocupação o aumento de produtividade, né? E aí é uma coisa interessante a gente começar a refletir e pensar assim: mas então esse negócio aí de aumento essa tal de produtividade é uma coisa bem importante, né? Se todo mundo está buscando isso, né? E eu trouxe aqui uma frase de um economista, né, ganhou até o Nobel de Economia, onde ele diz o seguinte: produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo, né? Paul Krugman, tá? Grande economista. Então, na verdade, o que ele está dizendo no final das contas? Ele está dizendo que tá, tudo bem, não é que a produtividade tenha que ser obsessivamente buscada, né? Mas se tu não buscar produtividade no longo prazo, tá? Tu vai acabar ficando para trás na corrida, porque o teu concorrente vai lá, vai fazer a mesma coisa que tu está fazendo e vai melhorar. E se tu não tiver melhorado antes que ele aprenda a fazer o que tu estava fazendo, né? Ele vai passar na tua frente, né? Então não adianta só eu ter o melhor produto, com a melhor matéria-prima, com o melhor jeito de fazer, se eu não conseguir ganhar produtividade com isso, né? No momento que eu ganho produtividade, acontece uma série de coisas. Aí a gente já vai falar sobre isso em seguida, quando a gente falar sobre processos, tá? Então guardem essa questão da produtividade aí, que logo em seguida a gente volta nela. Então eu faço aqui um paralelo, tá, entre as grandes fases de evolução no mundo dos negócios, né, comparando, né, vendo como é que isso vem se comportando dentro das dimensões competitivas em estratégia de operações, né? E aí, separando aqui o mundo dos negócios em 4 grandes períodos, né, eu consigo separar aqui no primeiro, de 1850 a 1960, onde o negócio era ganhar escala, né? Por que ganhar escala? Porque quanto mais eu produzo, menor vai ficar o meu custo, certo? Ah, mas como assim? Né? Então pensa o seguinte: se eu produzo X e eu consigo escalar e produzir 10x, né? Claro que tem uma série de custos que vão crescer junto, né? O material que eu estou utilizando para fabricar os produtos que estão sendo fabricados, a gente está falando basicamente aqui de produção industrial, né? Mas os materiais que eu estou utilizando, eu vou utilizar mais materiais, então vai aumentar o custo total, sim, né? Mas o custo unitário ele acaba caindo. Por quê? Porque eu tenho uma série de custos fixos lá, que por mais que eu aumente ou diminua a produção, eu não vou ter grande variação nesses custos aí, certo? E aí o que acontece? Esses custos que eram divididos por X antes, vão ser divididos por 10x. Então eu tenho uma redução significativa desses custos, né? E acabo, então, tendo esse ganho com a escala, certo? Além de produzir mais, uma maior quantidade, né? Eu também reduzi o custo. Isso faz com que eu possa baixar o meu preço, ou possa ter uma lucratividade maior, ou reinvestir na minha produção, né? Tornando ela ainda mais eficiente, ou fazer uma mistura de tudo isso e ainda guardar um dinheiro no bolso, tá? Depois, de 1960 a 1990, a gente entra aí na era da qualidade total, né? Então a qualidade passou a ser mais importante, né?
e uma preocupação puxada principalmente pelas empresas japonesas, né? Conseguiram melhorar a qualidade e manter os custos reduzidos, tá? Se a gente fizer o paralelo aqui com as dimensões competitivas, a gente estava muito preocupado no primeiro momento com o custo, certo? E aí acontece uma coisa interessante, porque os japoneses entram na corrida depois da guerra, né, da Segunda Guerra, país devastado que eles ficaram, tudo, eles começaram a ter uma preocupação muito grande em aumentar a competitividade para se reerguer, né? E eles começaram a investir pesado nessa questão da qualidade aqui, certo? E aí o que acontece? Eu tenho, né, começo a ter produtos, né, entrando no mercado americano, tá? Japoneses, né, produtos japoneses entrando no mercado americano com um custo, deixa eu pegar aqui e habilitar isso aqui, que daí vocês enxergam também aonde que eu estou falando, né? Então eu tenho produtos japoneses que começam a entrar no mercado americano com a preocupação de qualidade e com a preocupação também de manter um custo razoável, certo? Então a gente acabava tendo produtos entrando no mercado americano com uma qualidade melhor do que eles tinham nos Estados Unidos e com um custo menor, né? Isso era uma premissa depois, aí na década de 80, mais ou menos, que daí a gente já está falando mais ou menos aqui, ó, isso aqui foi até a década de 90, né? Então a gente começou a ter na década de 80 aí alguns grandes pensadores em termos de estratégia, né? Um deles foi Michael Porter, e o Michael Porter era bastante enfático em falar sobre o conceito de trade-off, que a gente já vai falar logo em seguida, que basicamente cara, a empresa não tem como ela seguir todos esses caminhos aqui. Ela vai ter que escolher focar em um, né? Talvez ela vai poder dar alguma atençãozinha para outros caminhos dessas dimensões competitivas, mas ela não vai conseguir trilhar todos esses caminhos ao mesmo tempo, certo? E a gente começa a ter aí exemplos de que, cara, eventualmente parece ser possível aí que algumas empresas possam caminhar em mais de um caminho com uma certa qualidade aí, tendo uma resposta boa, certo? Depois, da década de 90 até 2000, né, a gente chamou ali de era da informação e do conhecimento, as tecnologias de comunicação e internet possibilitaram a quebra de barreira geográfica, né, com pouco espaço para ganhos internos. Começa a interação entre os elos das cadeias, né, cadeia de suprimentos, para ganhos na cadeia, não mais em uma empresa isolada. Então, uma cadeia de suprimento começou a ficar mais coesa, né, e começaram a buscar ganhos para a cadeia inteira e não mais só para uma empresa. Isso deu um diferencial bastante grande para alguns negócios, né. E aí, dos anos 2000 para até os dias de hoje, né, população da internet rápida, isso era uma coisa que a gente tinha problema ainda lá no início dos anos 2000, né, mas que começou a cair isso com o surgimento aí da banda larga, né, permitiu ampliação de mercados digitais com baixo custo de distribuição, né, então pensa num mercado digital, tem até um livro muito bacana que chama Cauda Longa, do Chris Anderson, onde ele fala bastante sobre essas questões, né, e é um livro bastante interessante mesmo, tá? Que ele fala sobre esses mercados eletrônicos, né? Onde a gente consegue, principalmente neles, mas não só neles, ver a diferença que faz a gente ter um espaço de prateleira quase que infinito, né? Que numa loja virtual eu posso cadastrar milhares de produtos se eu quiser e não ter nada daqueles produtos em estoque, mas estão disponíveis ali para venda, né? E no momento que alguém comprar, eu posso ir lá buscar para entregar para a pessoa, certo? E dependendo do tipo de produto, principalmente se for um produto digital, um e-book, uma música, né? Eu consigo fazer essa entrega, inclusive pela internet, né? Então, com um custo de estocagem muito próximo de zero, custo de logística muito próximo de zero, né? E com uma rentabilidade bastante boa do negócio, né? Em função do volume que isso proporciona, né? Comunicação direta entre sistemas de empresas, isso já era uma coisa que vinha evoluindo, mas agora evoluiu bastante, né, nas últimas décadas aí. Revolução do design, né, do desenvolvimento de tecnologias como IoT, né, a internet das coisas, então a gente ainda está num momento muito incipiente da internet das coisas, isso ainda vai evoluir bastante e vai permitir integração de diversas tecnologias dentro de uma fábrica, de uma empresa de prestação de serviço, de uma contabilidade, ou o que quer que seja, né.
os drones também com geolocalização, e a questão da impressão 3D, que a gente, na parte de negócios, a gente costuma chamar isso, né, principalmente quem é ligado na manufatura, a gente chama isso de manufatura aditiva, né, porque se pegar o processo produtivo metal mecânico mais tradicional, né, o que que acontecia? Pegava um bloco de metal e esse bloco ele era trabalhado tirando partes dele para formar, por exemplo, um parafuso, ou uma porca ou alguma outra peça desse tipo, né? E na impressão 3D eu vou adicionando material para tornar ele com o formato que eu quero. Então a gente chama por isso de manufatura aditiva, certo? E aí projeta mudanças significativas no mundo nas próximas décadas, e isso aí é uma coisa que está recém começando, né? Apesar de muitas tecnologias dessas já terem uma longa data, né? Então a impressão 3D, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ela foi uma coisa que foi inventada mais ou menos ali pela década de 80 no Japão, né? E só agora, quase 40 anos depois, que ela começou a se popularizar mesmo, né? Ainda tem que trilhar um caminho aí para se tornar mais popular, mas agora 40 anos depois é que ela começou a se viabilizar de forma mais tranquila, tá? E aí o que que acontece durante esse período todo que vai evoluindo aqui, né? A gente vai tendo algumas variações aqui dentro desses critérios, dessas dimensões competitivas, certo? Tá? Então, até a primeira metade do século XX era impensável focar em custo e qualidade ao mesmo tempo, né? Os japoneses quebraram esse paradigma oferecendo os produtos de qualidade a custos relativamente menores, em função das técnicas de gestão da produção, manufatura enxuta, etc. Tá? Desempenho de entrega recebe atenção da área de gestão de operações, mas os grandes embates do século passado ocorreram entre custo e qualidade. Essa era a grande batalha que existia aí entre as entregas das empresas, né? Ocorreram na maior parte dos casos entre custo e qualidade, né? Porque ou o cara é bom em custo, e aí se ele é bom em custo ele não foca tanto na qualidade, né? Porque ele tem que ter um custo mais baixo para poder entregar isso para um mercado a um custo mais competitivo, tá? Ou ele vai focar em qualidade, aí o custo ele não está nem um pouco preocupado, ele vai argumentar depois que o produto dele é melhor, por isso e por aquilo, e ele vai vender por um preço maior, né? Essa é a questão da diferenciação aqui pela qualidade, né? O desempenho de entrega, vocês devem estar pensando, quando eu falei ali em produtos digitais, né? Isso tem um impacto gigantesco, porque se é o produto digital, o cara compra e eu entrego na mesma hora para ele, mesmo se a minha empresa estiver lá do outro lado do mundo, né? Então eu entrego para ele no momento que ele comprou, tá? Mas nem tudo é digital, verdade, nem tudo é digital, mas vocês vão ver com o avanço dessas tecnologias como isso tudo tem mudado, né? De forma que até o desempenho de entrega eu consigo melhorar, né, com as novas tecnologias que têm surgindo, né? Então, a flexibilidade também sempre foi tida como uma dimensão incompatível com o custo, uma vez que uma estrutura flexível de manufatura impediria a economia de escala. Ou seja, para eu conseguir ter uma fabricação mais flexível, vamos supor, um produto ser mais flexível para entregar para o cliente o produto exatamente que ele queria, né, eu teria que ter uma certa flexibilidade também no meu processo de fabricação, tá? E essa flexibilidade que eu deveria ter no processo de fabricação implicaria em custos bastante elevados, né? Porque, vamos supor, se eu for fazer uma entrega de um produto que tem um determinado formato, eu tenho que ter em estoque aquele material em diversos formatos para poder montar no final das contas e entregar para ele do jeito que ele quer, tá? Mas agora vamos pensar como isso funciona, né? Se a gente começar a aliar essas tecnologias todas, né? E fazendo um outro parênteses aqui também, né? No livro Estratégia do Oceano Azul, a gente está aqui com o título do slide Trade-off, né? Então é importante falar sobre isso. Os caras apresentam uma estrutura bastante interessante de definição de lacunas estratégicas para a empresa se diferenciar, né? E ali eles já mostram alguns exemplos de que, cara, de uma certa forma, sim, é possível a gente trabalhar com algumas dessas dimensões que em tese seriam antagônicas, fazendo com que a gente consiga trabalhar com elas em conjunto, né? Mas agora, olhando para a tecnologia existente hoje, a gente vê que a situação muda bastante, né? E que isso é muito potencializado pela tecnologia, certo? Então vamos pensar o seguinte, tem um exemplo, né?
que eu vi durante uma palestra de uma empresa lá nos Estados Unidos, que ela montou um site onde eu, por exemplo, usuário de cadeira de rodas, por exemplo, se eu fosse, né, eu poderia entrar no site e personalizar minha cadeira de rodas como eu quero. Eu quero a roda com o aro desse formato, nessa cor, daquele tamanho, eu quero o encosto, né, da cadeira de um certo jeito, eu quero, né, o apoio para o pé de um jeito ou de outro, tá? De uma cor ou num formato diferente, específico, enfim, poderia customizar praticamente tudo na cadeira, tá? Então poderia fazer uma cadeira que só eu tenho, teoricamente, tá? E aí o que acontece, né? Essa cadeira, depois que tivesse pronto o projeto dela no site, de uma forma eletrônica, automática, né? Não preciso ninguém ficar lá montando o projeto em detalhes e tal, então as partes são intercambiáveis, não tem nenhum problema em fazer a montagem disso, tá? Mas eu consigo de uma forma bastante prática montar isso. Mas se for pensar no processo mais tradicional, de qualquer forma eu teria que ter um grande estoque dessas matérias-primas para ir montando uma cadeira personalizada exatamente como o cara solicitou lá no site, né? O que acontece aqui? Eles começaram a desenvolver a fabricação dessas cadeiras com a tecnologia de manufatura aditiva ou a impressão 3D, né? E aí vocês podem até se perguntar, mas e aí vai fazer uma cadeira de rodas, né, de, por exemplo, plástico, que é o que a gente vê geralmente sendo impresso aí, né? E a gente começa a estudar isso e vê que existe impressão 3D de muito tipo de material hoje em dia, né? O pessoal de engenharia de materiais lá na universidade também, fui conversar com eles e disseram, hoje a gente tem impressão 3D, possibilidade de fazer impressão 3D em quase qualquer material que tu imaginar, cerâmica, metal, vidro, plástico, alimento, qualquer coisa, tá? Até células humanas, tá? E aí, o que acontece? Imagina que essa cadeira ela não vai ser mais montada por uma pessoa, ela vai ser impressa, cada parte dela vai ser impressa, tá? De uma forma bastante flexível, então eu consigo reduzir com isso o custo de produção dela bastante em relação ao custo que eu teria para ter cada uma daquelas peças em estoque, para pintar da cor que teria sido solicitada, montar com a especificação que foi montada no site. Então eu agora tenho uma impressora 3D que faz todo esse trabalho, né? E me entrega a cadeira pronta, certo? E aí o que acontece? Partindo do pressuposto que eu estou trabalhando com materiais de qualidade, eu consegui reduzir o custo também e consegui trabalhar bastante a flexibilidade disso, né? Então eu tenho uma flexibilidade praticamente total aqui de fazer o que eu quiser, tá? Aí alguém pode dizer assim, tá, mas e desempenho de entrega? Realmente o desempenho de entrega pode ser um problema, né? Mas pegando esse caso especificamente, a gente começa a ver que existe possibilidade para resolver esse problema também, né? Por exemplo, eu estou aqui próximo a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tá? E vamos supor que eu fosse comprar uma dessas cadeiras para ser entregue aqui, tá? E eu tivesse a empresa que está produzindo, né, que produziu toda essa solução, é uma empresa dos Estados Unidos, vamos supor, né? E ela tem empresas credenciadas pelo mundo que são homologadas aí para fazer a impressão dessas cadeiras e a entrega, né, no local mais próximo de onde ela foi solicitada. Então vamos supor que eu compre aqui no Brasil e aqui em Porto Alegre tenha uma empresa que faça a impressão e entregue para mim, certo? Então o que acontece? Ao invés de ficar esperando que essa cadeira seja produzida lá fora, tenha todo esse processo logístico de vir até o Brasil, depois ser desembaraçado lá na alfândega, né, e acontecer todos os outros processos que tem que acontecer até ela chegar na minha casa, né? Eu simplesmente tenho uma empresa que já está aqui no Brasil, que vai imprimir essa cadeira com a mesma qualidade de ter sido impressa lá nos Estados Unidos e vai me entregar num intervalo de tempo muito menor, né? Então, para você ter uma ideia do poder que a tecnologia nos dá aí para apoiar os processos de negócio das empresas, certo? Isso que a gente nem começou a falar aqui também sobre outras questões, tipo Big Data, inteligência artificial e outras questões, eu nem cheguei a tocar nesse assunto, tá? Mas só para você ter uma noção de como a tecnologia está ganhando potencial para cada vez mais mudar o mundo que a gente vive de uma forma
bastante radical, certo? Tá aqui ainda? Bom, espero que sim, né? E eu espero que tenha gostado do conteúdo. Se gostou, já dá o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E se quiser também pode me adicionar nas redes sociais, que eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, tá? Agora eu vou desligar aqui, né? Porque eu tenho que preparar mais material para a gente colocar aqui. Tchau!